Salve, salve, torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, e a negociação aí do Vasco com o Manuel Capasso se arrasta e o jogador, meu amigo, voltou a treinar no Atlético Tucumã. Será que melou a negociação, ele não virá mais para o Vasco? Vamos falar desse assunto. Vamos falar também que deu a possibilidade de outro zagueiro argentino ser, quem sabe, o substituto, caso o Manuel Capasso não feche com o nosso clube. Também vamos falar aqui da situação envolvendo o Marlon Gomes. O jogador teve uma contusão no jogo de ontem da seleção sub-20 do Brasil. Mas, de acordo com o jornal inglês The Sun, ele vem sendo um dos alvos aí dos gigantes europeus. E pode ser que o Vasco perca o jogador em breve aí para algum grande clube lá na Europa. Vamos falar também aqui da situação envolvendo jogadores que ficarão de fora do clássico de domingo contra o Fluminense e também contra o Botafogo. Mas antes, já vai deixando o like, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado aí a galera que está sempre me acompanhando, se inscrevendo aí no nosso canal. Valeu demais aí. Se inscreve se você não está inscrito no canal. Ajuda a gente a chegar na nossa meta tão importante aí, que é chegar a 200 mil inscritos. Bom, pessoal, o Vasco enfrenta aí no próximo domingo às 6 horas da tarde ou às 6 horas da noite, para quem preferir, o Fluminense no primeiro clássico aí da temporada. Vasco que venceu na última rodada aí do Campeonato Carioca o Nova Iguaçu por 2-0. Agora vai ter esse clássico aí pela frente. Porém, o técnico Maurício Barbieri perdeu duas peças importantes aí para a sequência do campeonato, né? O zagueiro Robson Bambu, que era titular aí no lugar do Miranda, que vem atuando, né, após a lesão do zagueiro, e também o atacante Figueiredo. Esses jogadores tiveram detectadas lesões e desfalcarão o Vasco contra o Fluminense no próximo domingo. Os dois também não deverão ficar à disposição para o seguinte compromisso do Vasco aí, que será contra o Botafogo na próxima quinta-feira. O Vasco não informa o tempo de recuperação e os dois serão reavaliados aí diariamente. Eles já iniciaram o tratamento com a fisioterapia e a tendência é que demore pelo menos 2 semanas para retornar ao time. Robson Bambu que já está há algum tempo aí parado, né, cara? Jogador que veio contratado junto ao Nice. Para muitos não tem status de titular, mas eu acredito que ele é melhor do que o Miranda, né, cara? O Miranda não passa confiança a ninguém. E o Figueiredo é aquele jogador que sempre atua ali onde o técnico precisa, né? Já jogou de lateral direito, de volante, de camisa 10, de ponta esquerda, de ponta direita, de centroavante. Muito polivalente. É um jogador que é importante para o elenco do Vasco, né? Eu acho que o Vasco sente um pouquinho, sim, mas obviamente a falta do Figueiredo nesses dois clássicos. Mas para a partir de domingo, muito possivelmente o Vasco entrará em campo aí com o goleiro Léo Jardim ou o Ivan, ainda tem essa dúvida, né? Uma boa disputa aí no gol do Vasco, né? Quem diria, né, cara? Vasco com dois grandes goleiros aí. Você pode tirar ali para o ímpar, tanto faz o que ganhar para ser titular aí, dois ótimos goleiros. Eu acredito que o Léo Jardim será titular aí, porque ele jogou menos, deverá jogar esse clássico também aí contra o Fluminense. Foi bem também no último jogo contra o Nova Iguaçu. Na lateral direita, Pumita Rodrigues, Miranda, Léo Pelé na zaga, Lucas Piton na lateral esquerda. O meio-campo temos a dúvida, né? Se vamos ter o retorno do volante Rodrigo, que cumpriu suspensão no último jogo contra o Nova Iguaçu, jogador da base, que para muitos merece ser titular do Vasco, no lugar do De Luca, que foi bastante discreto, pra gente não falar que ele foi mal no jogo contra o Nova Iguaçu. É um jogador que, na minha opinião, o Vasco não teria que ter contratado. Ele já era bastante criticado lá no Bahia. Torcedores do Bahia não gostavam da atuação do De Luca com a camisa do time deles, né, cara? O Vasco foi lá e contratou o jogador, tá certo, veio de graça, mas esse fator de graça mostra que o jogador não estava valorizado lá no Bahia, porque se fosse bom, ele teria renovado seu contrato e continuado tranquilamente lá no seu ex-clube. Veio pro Vasco, o torcedor não vem gostando tanto do que ele vem apresentando nos jogos, vamos esperar, né, cara? Os primeiros jogos do jogador só fez 2 jogos aí com a camisa do Vasco, mas realmente eu não contrataria esse nome, buscaria um nome mais qualificado para o elenco do Vasco. Mais à frente, jogando ao lado aí do Rodrigo ou o De Luca, o Jair, cara, ótima contratação, reforço de peso, na minha opinião, sem dúvida nenhuma. A melhor contratação até o momento dessa temporada de 2023. Fez gol na última rodada, jogou muita bola contra o Nova Iguaçu. E a gente espera que ele jogue também muito bem contra o Fluminense. Diga-se de passagem, que lá quando o Vasco estava tentando fechar a contratação do Jair, o Fluminense tentou atravessar a negociação, porém o jogador foi honesto com o nosso clube, o Atlético Mineiro também, e negociou com o Vasco, e ele está aí jogando com a nossa camisa 8. Mais à frente o Nenê, já que o Maurício Barbieri deixou bem claro para todo mundo que o time é Nenê mais 10, né, cara? Tá bem nítido isso para todo mundo. Ele já falou isso em coletiva e eu acredito que o Alex Teixeira vai ficar no banco de reservas, apesar de estar entrando muito bem, tá jogando bem o Alex Teixeira, tá jogando muito mais do que o ano passado. Começou mal, né, porque não fez uma boa pré-temporada, mas ele tá evoluindo a cada jogo.
E quem sabe aí, se ele subir muito de nível, o Maurício Barbieri vai ter que rever essa possibilidade de colocar ele de titular no lugar do Nenê, que já tem 41 anos, né? Mas o Nenê está confirmado no time titular. E o ataque, muito possivelmente, Gabriel Peck, Eric Marcos ou Orejano, juntamente com o Pedro Raul. Temos essa dúvida aí, se o Peck vai jogar na direita ou se ele vai ser deslocado para o lado esquerdo para a entrada do Orejano aí no time titular do Vasco. Eu não vejo sentido em deixar o cara no banco de reservas, né, o Orejano, porque ele foi um investimento pesado do Vasco, chegou com status titular e tem que ser titular. Porque se o Vasco vai arrastando, deixando ele só no banco de reservas, vai queimando o jogador, assim como aconteceu com o Carlos Palácio, né? O Vasco contratou o Carlos Palácio, vamos deixar ele no banco aí nos primeiros jogos, para ele adquirir condicionamento físico, para ele se entrosando. Acabou a temporada, o jogador no banco de reservas fez uma péssima temporada com a camisa do Vasco, e o investimento que o Vasco fez de um pouco mais de 8 milhões de reais foi pelo ralo, né? E hoje o jogador sequer está no Vasco e foi pro Colo-Colo. Eu espero que isso não aconteça com o Orejano, que o Maurício Barbieri coloque o garoto para jogar, porque ele tem talento, era um dos destaques, o melhor jogador do Vélez, cara. Tem que colocar o cara para jogar, ele tem que entrar aí para jogar na direita. A fase do Gabriel Peck tá tão boa que eu acredito que no lado esquerdo ele vai render muito bem também. Eu acho que seria o momento certo do Vasco testar esses dois jogadores num clássico. Um jogador como o Orejano não pode ser reserva nesse jogo de domingo. Deixa aí nos comentários qual a sua escalação ideal para essa partida contra o Fluminense. Na minha opinião, velho, o Vasco, se entrar com essa formação, ganha o jogo por 1-0 aí, com o gol do Pedro Raul. Bom, pessoal, vamos dar um girão nas notícias, né, cara? Uma notícia importante aí que envolve o Vasco e também todos os outros clubes aqui do futebol brasileiro. A CBF pode anunciar na próxima semana o aumento de estrangeiros permitidos por partida, né? Atualmente aqui no Brasil, os times brasileiros podem utilizar somente 5 jogadores aí por partida, jogadores estrangeiros, né? Esse número está perto de ser aumentado para 7. Ressaltar que vários clubes vêm encontrando esse problema e o Vasco, que tem o desejo de contratar alguns outros jogadores, com certeza vai atrás no mercado sul-americano. É interessantíssimo saber dessa notícia, né, cara? 7 jogadores aí estrangeiros estarão à disposição e o Vasco pode sim contratar mais jogadores aí na Argentina, na Colômbia, onde for o país do atleta, não correrá riscos aí de ser cortado das partidas por excesso aí de estrangeiros no time do Vasco, né? Vamos torcer para que dê tudo certo, o Vasco contrate mais jogadores aí de qualidade, jogadores do nível do Pumita Rodrigues, do Orejano, jogadores interessantes que venham para agregar e somar o time do Vasco. Ontem no jogo da seleção sub-20, o volante Marlon Gomes deixou o campo após uma contusão, cara. O jogador saiu até chorando da partida, teve uma lesão muscular e muito possivelmente irá desfalcar a seleção brasileira no resto do sul-americano. Uma pena, né? O jogador que vem sendo titular, vinha sendo titular aí da seleção, sem sombra de dúvidas, um dos melhores jogadores aí dessa seleção sub-20. Mas eu tenho certeza absoluta que essa lesão não irá atrapalhar o desenvolvimento do jogador, que de acordo com o jornal The Sun, lá da Inglaterra, tem incluído aí o Marlon Gomes em uma lista de jovens promessas para o futebol europeu. A lista conta com 4 jogadores brasileiros, um argentino, um colombiano e também um uruguaio. E entre os 4 brasileiros estão o ex-jogador do Vasco, Andrei Santos, que está atualmente no Chelsea, e também o nosso volante Marlon Gomes, jogador de 19 anos, que é considerado aí uma grande promessa para o futebol europeu. Diferentemente do Andrei Santos, o jogador ainda não foi vendido, mas a passagem aí pela seleção sub-20 foi suficiente para o jornal The Sun definir o meia como dinâmico e inteligente, rápido para identificar uma oportunidade dentro do jogo. E isso é fascinante para os clubes europeus. E pode ser que na próxima janela de transferências, gigantes europeus cheguem no Vasco. Eu quero contratar esse jogador, assim como o Chelsea fez com o Andrei Santos, né? Muito possivelmente o Marlon Gomes será a próxima venda do Vasco para o futebol europeu. É difícil segurar. O Vasco não conseguiu competir contra o Chelsea para segurar o Andrei Santos. E o Marlon Gomes, na minha opinião, é o mesmo nível, cara. Joga muito bem, é um jogador polivalente também, tem velocidade, tem uma boa técnica, tem drible, é um jogador muito moderno e com certeza isso chama muita atenção do futebol europeu. Muito possivelmente, se chegar a proposta, infelizmente, meu amigo, o Marlon Gomes vai deixar o Vasco também. Não queria ver o jogador saindo do Vasco tão cedo, mas a gente sabe que o Vasco está negociando os jogadores de maneira inteligente e está ganhando muito mais grana do que no passado aí, que o Vasco vendia jogadores a preço de pinga, né? E com certeza, se os caras pagarem a multa do atleta ou um valor próximo aí, o Vasco irá vender o Marlon Gomes. Deixe nos comentários aí o que você acha do garoto Marlon Gomes. Infelizmente teve essa lesão na coxa. A gente não sabe quanto tempo ele irá ficar parado. Vale ressaltar que ano passado ele teve uma mesma lesão parecida na Série B do Campeonato Brasileiro, mas agora dessa vez foi jogando o Sul-Americano Sub-20.
Bom, pessoal, agora vamos falar do mercado da bola, cara. A negociação do Vasco com o Manuel Capasso se arrasta e o jogador, inclusive, voltou a treinar com o elenco do Atlético Tucumã. Essa novela que já está enchendo o saco de todos nós, torcedores vascaínos. Já tem umas 2 ou 3 semanas que ele já é aguardado no Rio de Janeiro. Sempre quando chega perto do dia dele vir para o Rio de Janeiro, o cara volta a treinar no Atlético Tucumã. Tem algum imbróglio, tem algum impasse na negociação, tem alguns problemas com a papelada e o jogador acaba não fechando com o nosso clube e volta para o seu time na Argentina. Hoje, de acordo com o presidente do Atlético Tucumã, ele será atleta do Vasco. Só que isso aí, meu amigo, eu só acredito vendo, porque já tem um tempão que o Vasco está negociando com esse jogador e nada dele vir para o Brasil. O Vasco está perdendo muito tempo porque o jogador já era para estar jogando o Campeonato Carioca, se entrosando com os jogadores que foram contratados e também com o elenco que já estava desde o ano passado. É um jogador que vem da Argentina, precisa de um tempo para adaptação. Infelizmente o Vasco está vacilando muito aí por não contratar logo o jogador, né? Vamos esperar ver se ainda vai ter algum tipo de negócio. Na minha opinião, cara, tá mais para melar do que ele vir para o Vasco. Tá difícil, tá se arrastando a cada dia e o cara voltou a treinar no Atlético Tucumã. Uma possibilidade aí, caso o Vasco não feche com o Manuel Capasso, seria o zagueiro Sérgio Barreto, que está de saída do Independiente lá da Argentina. O jogador que foi especulado no Vasco nas últimas semanas pode deixar o clube argentino. Ressaltar que o Vasco teria feito uma oferta aí de 6 milhões e 800 mil reais por esse jogador. Porém, o clube argentino teria negado aí, já que o Vasco queria comprar 50% do zagueiro. E de acordo com a imprensa argentina, o jogador pode não atuar mais pelo Independiente, a menos que renove o seu contrato, que se encerra ao final desse ano. Deixe aí nos comentários aí qual dos dois zagueiros você gostaria de ver no Vasco. A novela Manuel Capasso e também aí, quem sabe, a possibilidade do Sérgio Barreto, quem sabe ser novo jogador do nosso time. Bom, meus amigos, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho. Tamo junto, forte abraço e é nóis.